Somos convidados a falar um pouco mais sobre a revelação da palavra de Deus e as contradições que existem na revelação. Nós vamos falar hoje sobre se Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado de muitos. Muito bem, nós temos que fazer a seguinte reflexão. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado de muitos. Se Jesus é aquele que morre na cruz para tirar o pecado do mundo, significa que o humano de Jesus morreu na cruz junto com o divino de Deus e depois ressuscitou? Significa que se só o humano de Jesus morre na cruz e o divino não, significa que Deus aceita o sacrifício humano para a remissão dos pecados? Ora, se nós formos estudar a palavra de Deus, nós temos no Antigo Testamento, em Gênesis 22, o relato de Abraão que entrega seu filho à morte para provar sua fé. E na hora H, na hora que aconteceu o sacrifício, o anjo de Deus diz que ele não faça isso. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então nós vimos aqui que Jesus é o primogênito de Deus, filho primogênito. Aqui nós estamos vendo que era o filho primogênito de Abraão. E Deus não aceita esse sacrifício do filho de Abraão. Por que Deus aceitaria o sacrifício do seu primogênito, do seu próprio filho, para a remissão dos pecados da humanidade? Por que Deus não deu o exemplo para que não fosse o filho sacrificado? Embora no Pentateuco exista muitos sacrifícios humanos, nunca se ouviu dizer que Deus aceitasse culto de sacrifício de humanos. Aliás, Deus condenava isso como um pecado. Nós podemos ver isso em Malaquias 6,6, onde estão discutindo quais são os sacrifícios aceitos por Deus, e aí o escritor diz: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. E aí Deus responde: não é para entregar o primogênito como remissão de pecados, como salvação da alma. Então, se Deus não aceita do humano o sacrifício do próprio filho primogênito, como que Deus entrega o seu primogênito? Se Deus entende que é um pecado entregar o filho como sacrifício, e como que para ele não é um pecado? E se fosse entregar filho para sanar o pecado do pai, então como que Deus entregaria o seu filho para sanar o seu pecado? É uma outra questão que a gente precisa pensar. Se Jesus é o primogênito de Deus, então Deus aceitou o seu sacrifício, logo Deus tinha pecado para ser perdoado? Em Mateus 1,21 diz assim: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Está no plural e está seu povo. Quem é o povo de Jesus? O povo de Jesus é o povo, os judeus. Não tem nada a ver com os ímpios, não tem nada a ver conosco. É o povo de Israel, é o povo judeu. Nós podemos também ver em Lucas 3,18, que diz assim: e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Para quem que João estava pregando? Para que povo? Para o povo de Israel, para os judeus. Não estava pregando para o mundo. Tinha um povo que era o povo escolhido de Deus. Não é para nós que ele está pregando, é para o povo de Israel. Nós podemos ver também em Lucas 1,17:
e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, quando se fala povo aqui, está falando do povo de Israel. Mateus 21:43 diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê muitos frutos. Aí as pessoas entendem assim: então os judeus não aceitaram Jesus, então foi tirado deles a graça e foi dado aos ímpios, porque aqueles que mereciam não receberam. Não. Aqui está falando do povo que dá frutos, frutos de verdade. Um povo que é trabalhador, um povo que é honesto, um povo que defende a sua terra, um povo que luta pelo seu espaço, um povo que produz frutos abundantes. Não está dizendo aqui frutos espirituais, frutos da alma, frutos da terra mesmo. É muito importante também nós percebermos que o texto ele vai falar de uma salvação dos pecados, mas dos pecados da opressão que estava acontecendo na vida do povo na época. Então existiam os cativeiros, o cativeiro do domínio em 722 a.C., o babilônico em 597 a.C. e o cativeiro dos romanos, que o povo judeu estava sendo escravo dos romanos. E Jesus, com a cruz, ele apagou os pecados do mundo, os pecados de muitos. Isso é contraditório. Por quê? Porque em Mateus 26:28 diz assim: porque isso é meu sangue e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos em remissão dos pecados. Jesus não está dizendo que o sangue dele vai ser derramado por todos. Ele diz que vai ser derramado por muitos. Em Marcos 14:24 e em Lucas 22:20, que é a mesma passagem, essa última expressão, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, não contém nesses dois evangelhos. Então, não está escrito em lugar nenhum que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade do pecado, mas sim muitos, não significa todos. Nós sabemos que Deus só se simpatizava desde o Antigo Testamento com o povo de Israel. Todos os outros povos ele procurou eliminar, tirar do caminho, matar, fazer genocídio, né? Então, o único povo que Deus simpatizava, que Deus queria a salvação, é o povo de Israel. É isso, né? Nós podemos ver em Mateus 22:20, que diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que será derramado por vós. Vós quem? Aqueles que estavam ali com ele, que eram convertidos do judaísmo. É o povo judeu. Não está dizendo assim, será derramados por todo mundo. Esse vós não significa nós, significa aqueles que estavam com ele. Nós também podemos ver em Coríntios 15:3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu pelos pecados daqueles que estavam convivendo com Jesus. Pecados, não tem nada a ver com pecado original, está falando no plural. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, aqui existe uma contradição muito grande. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui o texto de Hebreus está dizendo que Jesus morreu para tirar os pecados de muitos, mas que ele vai vir numa segunda vez aos que esperam para a salvação. Ora,
Se Jesus já tirou os pecados, a pessoa já está salva. Então Jesus vai vir uma segunda vez para fazer uma nova salvação. Então a salvação pela cruz e depois a salvação pela segunda vinda de Jesus. Então a cruz não salvou, não libertou. Precisa Jesus vir na segunda vez para aí acontecer a salvação? Ou existe dois patamar de salvação, a salvação da cruz e depois a salvação da segunda vinda de Jesus? Então a cruz de Jesus foi em vão, porque é a segunda vinda dele é que salva? Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Muito bem, 3 horas da tarde é a hora nona. O que se fazia na hora nona no templo? Se fazia os sacrifícios. Bom, Jesus já tinha morrido na cruz. O que Pedro e João iam fazer no templo às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício? Eles iam fazer sacrifício. Mas Jesus já se sacrificou pelo pecado do mundo, não precisa mais fazer outros tipos de sacrifício, porque ele foi o sacrifício perfeito. Ou Pedro e João estavam cuspindo na cruz, não estavam entendendo nada e não acreditaram no sacrifício de Jesus na cruz e foram oferecer sacrifício às 3 da tarde no templo. Como é que foi isso? Né? Isso é importante também. E por último, nós temos, né, Atos 2, 37 a 38, que diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Opa! Então, aqui no Atos dos Apóstolos está dizendo que o batismo é que salva dos pecados, não a cruz. Então a cruz salva dos pecados? A segunda vinda de Jesus é que salva dos pecados? Ou o batismo que salva dos pecados? Ou um depende do outro para a salvação dos pecados? Mas nós entendemos que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de muitos. Então é Jesus que sana, que tira, que elimina o pecado do mundo. Não é o batismo e nem a segunda vinda. Só que os textos bíblicos estão dizendo que a segunda vinda e o batismo também tiram o pecado do mundo, das pessoas. Então o sacrifício de Jesus foi em vão. Precisamos refletir sobre essa palavra. Sei que é difícil a gente entender, a gente refletir, para quem tem fé, as dificuldades são muitas, porém é necessário fazer uma reflexão, uma leitura crítica da palavra de Deus, exegética da palavra, da Bíblia, para podermos entender aquilo que se diz que a Bíblia é inerrante, que não contém erros, que é palavra de Deus, que é revelação, porém podemos perceber muitas contradições. Um abraço, tchau.